Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E vamos lá para mais uma aula aqui de geometria, tudo certo? Vamos dar continuidade ao conteúdo que estávamos vendo semana passada. Vimos linha, vimos ponto, reta e plano, vimos segmento de reta, tá? Semi-retas e as posições relativas dela. E agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo aqui, vendo geometria sobre as linhas. Também vamos falar sobre os paralelepípedos e sobre o cubo. As linhas, tá? Elas são divididas em três: a reta, a curva e a poligonal, tá? O que é uma linha? A ideia de linha, tá, é você pegar uma folha aí, para você ter um conceito, uma ideia, pegar uma folha, pegar uma bolinha de tinta, a melada de tinta, deixa ela se deslocar pela folha. E ali a gente vai ter ideia daquele desenho, a partir daquele desenho que é uma linha. Então, a linha reta, ela não tem nenhuma deformidade, está aqui, ó, pelo que a gente já observa, a gente sabe que toda retinha será chamada de linha reta. A gente tem a linha curva, que mostra essas deformidades aqui curvadas, tá? E a linha poligonal. A linha poligonal, ela tem alguns formatos de polígonos, tá? Polígonos são figuras que têm lados. Então, e a partir desses lados, a gente tem essas quinas aqui, tá bom? Essas quinas que dá a ideia da gente de polígonos, tá? Então, são esses três tipos de retas, esses três tipos de linhas aqui, que a gente parte no estudo de linhas. A partir daí, a gente tem algumas classificações, tá? Algumas ideias de acordo com as linhas que a gente observou. A gente tem primeiro que são as abertas e as fechadas, tá? As abertas, elas têm início e fim, e esse início e fim a gente consegue distinguir perfeitamente, porque eles não se tocam, tá? Olha aqui, ó, o início e o fim. Vamos dizer que aqui é o início e aqui é o fim, tá? Então, elas são chamadas de linhas abertas, apesar de que elas são fechadas aqui, ó, tem um fechamento aqui, mas pelo que fala o conceito dela, tá? Ela vai ser aberta porque ela vai ter um início e um fim. Eles não vão não vão ser coincidentes, eles não vão coincidirem, tá? Eles não vão estar no mesmo lugar, eles estão em lugares diferentes. Então aqui, ó, linha aberta, linha aberta. E aqui eu tenho as linhas fechadas. Linhas fechadas, diferentemente das abertas, eu não sei onde ela começa e onde ela termina, porque tudo está fechadinho, tá certo? Então eu não sei onde começou e onde terminou. Isso são as linhas fechadas. E sobre as linhas abertas e fechadas, eu tenho as simples e as não simples, tá? As simples e as não simples. O que é uma linha aberta simples? É uma linha, tá, que não tem cruzamento entre elas. Elas não se cruzam. Então, eu digo que elas são linhas abertas simples. Olha aqui, dois exemplos. E aqui um exemplo de linha aberta não simples. Olha, ela se cruzou nesse ponto aqui. Elas são abertas porque tem um início e o fim, a gente consegue distinguir, eles não são coincidentes, tá? Mas elas se cruzam, então elas são não simples. As linhas fechadas, também elas podem ser divididas nesses dois tipos, em simples e não simples. As simples, da mesma maneira da aberta, tá? Elas não se cruzam, são fechadas e não se cruzam. Eu não sei onde é o início e o fim dela, mas e também não tem cruzamento delas. Já as linhas fechadas não simples, elas têm um cruzamento, ó. Olha aqui, ó, onde elas se cruzaram, tá? Então, aqui eu tenho a ideia, tá certo, de que seja cada uma delas. Linha aberta simples, linha aberta não simples, linha fechada simples e linha fechada não simples. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre os paralelepípedos, tá? Os paralelepípedos, eles são sólidos geométricos, tá?
Então, estou falando agora de geometria espacial. Quando eu falo de sólido geométrico, estou falando de geometria espacial. Geometria espacial é diferente da geometria plana, que vocês já viram. Geometria plana tem o quadrado, tem o triângulo, tem o retângulo, tem o losango, certo? Por que eles são chamados de planas? Porque eles podem ser mostrados ali no plano e a gente tem ideia de como ele seja. Ele só fica no plano, ele não tem como estar no espaço, certo? Por que não tem como estar no espaço? Ele não vai ocupar um lugar no espaço. Porque ele só tem duas dimensões. A gente chama essas figuras bidimensionais, tá? Que ela só tem comprimento e altura, tá? Comprimento e largura também, por assim dizer. Só tem duas dimensões. Já os tridimensionais têm comprimento, altura e profundidade. Tá? O paralelepípedo é um dos mais notáveis, porque ele é muito utilizado no nosso dia a dia, em construções, em objetos, certo? Em caixas, e também a gente vai falar do cubo, mas um pouquinho para frente. Tá? Então vamos falar sobre os elementos do paralelepípedo, sobre alguns tipos. Aqui eu tenho dois tipos, tá? Dos paralelepípedos. Eu tenho o reto retângulo e eu tenho o oblíquo. O que é o reto retângulo? Reto retângulo, tá? Ele tem todas as arestas dele, que são essas linhas aqui, retas, e formam ângulos retos, tá? Então eles são chamados de reto retângulo. Já os oblíquos, ele tem uma inclinação. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, tá? E um ângulo oblíquo é um ângulo menor que 90 graus, mais fechadinho. Aqui, ó. Quer dizer, um ângulo oblíquo, ele é um pouco inclinado, formando um ângulo menor que 90 graus ou maior que 90 graus, tá? E tem uma inclinação nele. Então, aqui a gente tem já a ideia do que é o reto, paralelepípedo reto, e o que é o paralelepípedo oblíquo, tá? Então, oblíquo tem inclinação, e reto não tem inclinação, é tudo retinho, tá? Sai do chão aqui, ó, e vai reto para cima. Vamos aqui, tá? Falar um pouquinho deles. Dos dois modelos mostrados anteriormente, destacamos o paralelepípedo reto-retângulo, também conhecido como bloco retangular. Afinal, basta uma simples volta dentro do supermercado para que seja possível perceber a quantidade de embalagem que apresenta esse formato. Então, como eu já disse a vocês, esse paralelepípedo aqui tá, é o que é mais utilizado no nosso dia a dia. A gente vê ele muito nos supermercados, farmácias, tá? A gente vê objetos que têm um formato de paralelepípedo reto-retângulo. Esse formato é muito usual porque é muito fácil de empilhá-lo, é muito fácil de utilizar ele. Ele encaixa bem certinho um no outro e a gente perde menos espaço, tá? Utilizando este tipo de formato. Até as pirâmides, pessoal, também se utilizaram, tá? Para construir as pirâmides do Egito de blocos retangulares. Por quê? É mais fácil de manusear eles são mais fáceis de se encaixarem. Tá? Apesar da pirâmide ter um formato diferente, é aquele formato dela, piramidal, mas elas foram formadas a partir de blocos retangulares. Tá? Quando a gente estuda o paralelepípedo, a gente encontra três elementos que formam o paralelepípedo, que a gente vai ver nesse próximo slide aqui, que são o vértice, que são essas quinazinhas aqui, então preste atenção, tá? Vértice, a face, que são os polígonos que formam ele, e as arestas, que são esses segmentos de retas aqui, ó, tá? Que são essas retinhas que estão nele, limitando os polígonos, para a gente identificar que polígonos que formam os sólidos geométricos. No caso aqui, os paralelepípedos, que são formados por retângulos. Cada vértice é um ponto formado pelo cruzamento de arestas. Então, cada vérticezinho
eu vou ter um encontro das arestas nele, que são as quinas, né? Cada aresta é formada por um segmento de reta, formado pelo cruzamento de duas faces. Então, quando duas faces se cruzam, tá? Aqui ó, a face está em cima com essa face que está ao lado, forma essa aresta aqui. Tá? E cada face é uma região de um plano delimitado por aresta. Então, eu tenho aqui ó, essa face daqui da frente, é limitada por essas 4 arestas aqui. Ó. Tá? Então, aqui eu tenho os 3 elementos que formam o paralelepípedo: o vértice, a aresta e a face. Vértice da ideia do ponto, a aresta da reta e a face do plano. Então, os 3 elementos principais, os 3 elementos primitivos da geometria que a gente já estudou. E aqui, por último, eu vou falar sobre o cubo, que é um tipo especial, tá, de paralelepípedo, porque as faces dele são todas iguais, são todas quadradas, tá? Então, o quadrado tem todas, como são quadrados, eles têm todas as medidas iguais. Tá? Aqui, ó, essa aresta é igual a essa, que 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 é igual a essa, tá? Então, se aqui medir 6, todas as outras arestas, se for um cubo, tem que medir 6 também, tá? O cubo também pode ser chamado hexaedro regular, ou hexaedro, também chamam assim. Eu prefiro chamar de hexaedro, aprendi dessa forma, tá? Hexaedro é um nome de origem grega, que quer dizer 6 faces. Hexa, 6, edro, faces, face. Nessa figura, o termo regular diz respeito ao fato de que a figura é formada por faces iguais entre si, certo? Então, regular é um polígono regular, que é uma figura regular, é porque ela tem todos os lados iguais. Todos os lados têm arestas, tá? Todas as faces têm aresta de mesma medida. Em que cada face tem lados e ângulos de mesma medida. Os ângulos também, então, o quadrado tem todos os ângulos como 90 graus, certo? Eles são paralelepípedo, cubo é um tipo de paralelepípedo, tá? Ele tem que ter faces retangulares, o quadrado é um retângulo também, tá? Lembre-se disso, tá? Tem que ter faces, tá? Aqui retangulares. Então, o cubo é um tipo de paralelepípedo. Ele tem faces, tá? Todas regulares. É o que a gente chama de o quadrado, né? É o nosso polígono especial. Tá? Ele tem medidas todas iguais. Ele é muito utilizado, né? A gente conhece muito bem ele. Então, a gente tem aqui o cubo, que é um paralelepípedo, cujas faces são quadradas. É uma figura regular. Tá? Então, quando fala-se de regular, lembre-se que é regular, tem todas as faces iguais, tem todos os ângulos iguais, todas as arestas iguais. É regular, tá? Uma das aplicações mais comuns do cubo, ele é utilizado na fabricação de vários objetos, mas um dos principais são os dados, tá? Os dados, se ele for fabricado corretamente, é uma curiosidade aqui, as faces opostas têm que ter soma igual a 7. Logo, essa face aqui é 5, a oposta a ela vai ter que ser 2, porque 5 mais 2, 7. Essa aqui, ó, 4, então a oposta a ela está aqui embaixo, 4 mais 3, 7, tem que ser 3 a outra. Então aqui eu tenho 1, e a outra aqui, a face oposta a ela, tá? A essa face aqui, vai ter que ter 6. Pessoal, essa curiosidade que eu queria falar, tá, para vocês também sobre o cubo, e era esse o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido aí, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que estarei aqui para tirar dúvida de vocês. E por hoje é só. Um grande abraço, tá? Até a próxima.